Olá pessoal, então a gente vai trabalhar aqui nesse nosso bate-papo aqui de acentuação gráfica. A gente vai aprofundar, vai trabalhar em cima realmente daquilo que é importante para você no seu estudo, tá legal? Só gostaria de lembrar você aqui o seguinte. No nosso conteúdo, a gente, ao trabalhar nosso conteúdo e todo o nosso curso, naturalmente você vai perceber, poxa, há aluno que já tem uma experiência muito boa, muito grande, e há outros que não. Por isso, a gente sempre procura fazer o quê? Trabalhar o conteúdo do vídeo bem aprofundado para aquele aluno que é iniciante. E se você já vem realizando concursos, já fez curso de português, e esse assunto, por exemplo, de acentuação gráfica, você já está tranquilo, então faça o seguinte, meu amigo, pule esses nossos vídeos aí, e vai chegar a um vídeo que está escrito assim, ó, resumo mais exercícios. Então já vá direto para ele e aí você não vai perder tempo não, com tranquilidade. Você que de repente esse assunto é novo, eu então convido você a estudar paulatinamente todos os vídeos que a gente vem colocando aqui, que a gente vai aprofundar nesse conhecimento. Eu acho que vai ser muito proveito para você, tá legal? Então, venha comigo na tela, vamos bater esse papo. As palavras jogo e lápis, elas são acentuadas? Perguntinha que não quer calar. As palavras jogo e lápis, elas são acentuadas? Volta, errou. Bom, lápis tem lá um acento, né? Jogo não tem acento. Opa, então eu vou dizer que somente a segunda é acentuada. Será? Para a gente então responder a essa pergunta, é importante a gente analisar alguns detalhes. Veja comigo então alguns princípios que são importantes. Vamos lá então. O que é, primeiro, palavra átona e o que é palavra tônica? Palavras átonas são aquelas que, de certa forma, ligam as demais e servem de apoio na frase, tá legal? Então, são palavras que simplesmente ligam as demais, é essa a ideia, beleza? Então, elas são chamadas de palavras átonas. Bom, elas ligam as demais, então essas demais são quais? As tônicas. O que são as palavras tônicas? São palavras-chave de uma frase que possuem uma sílaba com intensidade mais forte que as demais. Então, nesse caso, as palavras-chave, quais a gente pode então marcar aqui sendo palavra-chave? Um substantivo, um verbo, um adjetivo. Palavra átona, terror, que a gente vai mostrar aqui que ligam aquela coisa toda. Uma preposição. A gente vai mostrar para você aqui agora, tá legal? Venha comigo na tela, vamos lá. Então, palavras átonas, algumas preposições, pronomes, conjunções ou artigos, aqui eu elenquei para você. Preposições, a gente tem aí a preposição, por exemplo, de, com, em. Pronomes, alguns exemplos como te, se, me. Conjunções, que, se, porque. Artigos, o a, os as, uns, umas, né? Então são artigos, são palavras átonas, tá legal? Beleza, um exemplo aí que a gente tem aplicado em frase. Então a gente colocou em cor azul justamente aquilo que é átono. Eu te chamei porque me esqueci de um detalhe importante. Olha só as palavras-chave que nós temos aí, né? E aqui essas palavras átonas, tá ok? Por um momento, pensei que você era o motorista, mas ele é um pouco mais alto. Está vendo aí? Então, a gente observa aí essas palavras átonas, tá legal? Beleza. Agora, a gente vai observar o seguinte. Já que existe palavra átona, né? Existe palavra átona e existe palavra tônica, a gente vai observar também os tipos de acento. Venha comigo então na tela, olha só. O acento, então, a acentuação pode ser chamada de acentuação tônica e acentuação gráfica. Lembra? Grafia, tá legal? Então, tem que haver um elemento gráfico para mostrar essa acentuação gráfica. Então, nós temos dois tipos de acentuação. A acentuação tônica, significando, então, que a gente tem aquela palavra-chave, né? Com maior intensidade entre uma sílaba e outra. Corpo, roupa, casa. E aí, dependendo da terminação e a classificação tônica da palavra, a gente vai colocar um acento gráfico, tá legal? Nesse caso, a gente tem a palavra córrego.
por ser, por exemplo, por paroxítona, tem aí um acento. Fácil, por ser uma paroxítona terminada em L, tem acento. Até, por ser uma oxítona terminada em E, tem acento. Está vendo só? Então, a acentuação gráfica, ela depende da palavra ser tônica. Se a palavra for tônica, aí dependendo da sua terminação e da classificação tônica, a gente vai colocar o acento gráfico. E a gente vai verificar isso então. Olha só comigo, vem aqui comigo na tela. Então as palavras jogo e lápis são acentuadas, terror? Opa, são sim. Então nós temos a palavra jogo, que tem acentuação tônica, e lápis, ela é uma palavra tônica, mas de acordo com a sua terminação, a gente acabou colocando aqui o acento gráfico. Então nós temos acentuação gráfica em lápis e acentuação tônica em jogo, beleza? Então ambas são acentuadas, porém, esta lápis tem acentuação gráfica e jogo tem acentuação tônica, beleza? Então toda palavra que tem acentuação gráfica, ela é tônica, beleza? Tem que ser tônica, tá ok? Show de bola? Então tiramos a primeira dúvida, vamos à frente. Bom, terror, então nesse caso aí, o que é importante nessas palavras tônicas? Bom, vamos então elencar quais são as classificações tônicas de uma palavra, tá legal? Que eu acho que dessa forma a gente consegue também observar a regra de acentuação gráfica, sempre partindo justamente. Essas palavras tônicas são divididas nas suas classificações, e a gente vai verificar isso aqui agora. Venha comigo na tela, olha só. Então a primeira coisa que a gente vai observar são os monossílabos tônicos. Cara, o que é uma palavra monossilábica? Ela tem apenas uma sílaba, mono. Então nós temos aqui a palavra mar, beleza? Então é um monossílabo tônico, é uma palavra tônica. A sua terminação com R faz com que não haja acento gráfico, tá legal? Mas é uma palavra tônica sim, beleza? Então a gente viu a monossilábica, beleza? Apenas uma sílaba, tá legal? Vamos observar que também existe a oxítona. Moçada, nunca confundir monossílabo, que tem apenas uma sílaba, com a oxítona. Ox significa último, tá legal? Então a tonicidade recai sobre a última sílaba. Citará, por exemplo, tá? Então ox significa último. Então, nesse caso, oxítona, a tonicidade recai sobre a última sílaba. Por isso que a gente não vai confundir monossílabo tônico com oxítona. A oxítona precisa pelo menos de duas sílabas para ter sempre a última sílaba como tônica. Beleza? Ok, venha comigo na tela. A gente também vai observar que existe a paroxítona. Ora, a gente falou então que ox significa último, a gente tem ox aqui e paro significa então que a gente vai ter a sílaba tônica na penúltima sílaba. Está vendo só? A ox é na última sílaba, a parox é a penúltima sílaba. Show de bola. Até encontrarmos quem? A ox, parox, proparox. Então a gente teria aqui a oxítona, mas não é, a paroxítona, mas não é, mas a antepenúltima sílaba, ela é tônica, é a chamada proparoxítona, citará, beleza? Então a gente tem aqui, ó, ela citará alguma coisa, futuro do presente, do indicativo do verbo citar. Ela citará algo, pretérito mais que perfeito do verbo citar. E citará é um instrumento musical. Tá legal? Citará. Beleza, vamos na frente. Agora a gente vai observar, opa, então a gente falou que existem palavras com acento tônico, né? E com acento gráfico. As palavras tônicas têm a sua acentuação tônica, beleza? Tranquilão. E aí, dependendo da sua terminação, vai ter o acento gráfico. Então vem cá, quais são os acentos gráficos? Eu acho importante isso daí, para a gente justamente ter essa noção basilar. Venha comigo na tela, olha só. Então, os tipos de acento gráfico. Existe, então, o acento agudo, com sua inflexão para a direita, né? Olha, átomo, régua, ótimo. Beleza? A gente tem o acento circunflexo, avô, para marcar um timbre fechado, por exemplo,
né? O circunflexo. E a gente também tem um acento grave. O que é o acento grave? É aquele acento com inflexão para a esquerda. Ele vai marcar a fusão de as, beleza? Então eu tenho aqui, por exemplo, em as sombras, eu tenho a preposição a mais o artigo as. Então juntei esses as aí, eu vou marcar essa junção justamente por conta aqui desse acento grave, tá legal? É o acento indicativo de crase. Esses dois as aqui, juntando em a noite, por exemplo, nós temos aí a crase. Então, o nome do acento não é crase. O que é crase, moçada? Ele é um fenômeno linguístico que vai marcar que a presença, né, a fusão de as, está vendo só? Juntando esses as. Então a gente vai marcar isso com esse acento indicativo de crase, chamado de acento grave. Tá legal? Beleza? Então a gente tem aí os tipos de acento gráfico, são esses aí. O acento agudo, marcando um timbre aberto, o circunflexo, marcando normalmente um timbre fechado, e o acento grave, marcando a fusão, o acento indicativo de crase. Belezinha? Além disso, a gente também vai ter o quê? A gente vai ter também a chamada notação léxica. Alguns gramáticos chamam de notação léxica. Então são alguns registros gráficos que vão marcando para a gente algo. Por exemplo, o trema. Moçada, o trema, a gente sabe, depois da reforma ortográfica, né, da última reforma ortográfica, o trema caiu. Ele marcava para a gente a semivogal U, beleza? Marcava. Então, de tanto a gente observar que regra em cima de regra muitas vezes se conflitavam, essas regras se conflitavam, então preferiram tirar essa notação léxica, que é o trema, beleza? E nesse caso, o que aconteceu ainda perdura em algumas palavras derivadas, né? Então, nesse caso aqui, vamos observar o seguinte, olha só. Quando há um nome próprio que ainda preserva, por exemplo, o trema, como Miller, e são o derivado dele milleriano. Então a gente pode preservar o trema e são palavras que estão justamente no acordo ortográfico, tá? Tio, moçada, muito cuidado com o tio, tá? O tio ele vai indicar nasalização das vogais A e O. Por exemplo, maçã, opiniões. Então uma forma de nós falarmos maçã e não maçã. Né? Então, se eu coloco simplesmente sem o tio, eu vou ler o quê? Maçã. Então, ao colocarmos o tio, a gente nasaliza, indica para o leitor que ele tem que ler aquele A nasalizado, an, beleza? Então, ele é um sinal de nasalização, tá legal? Venha comigo na tela, vamos lá. Agora, moçada, é o seguinte, para a gente poder entender bem todas as regras, é importante a gente se lembrar de alguns detalhes importantes a respeito da vogal, da semivogal. Por quê? Para a gente entender os encontros vocálicos, porque a gente vai falar muito deles nas regras, tá? Então, nesse caso, vamos sempre pensar o seguinte, espera aí, o que é uma vogal? O que é uma semivogal? Então, a partir daí, a gente entendeu o que é de tongo crescente, de tongo decrescente, que toda hora eu vou falar nas regras de acentuação gráfica. Beleza? Então, vem aqui comigo na tela. Vamos lá, olha só. Então, o que são vogais? Vamos, então, observar o que é uma vogal. Vogais são formadas, né? As vogais são formadas sem obstáculo para a saída do ar. São sons formados, sem obstáculo para a saída do ar. As vogais são a base da sílaba, não a sílaba sem vogal. Bom, explicando tudo isso que a gente colocou aqui, eu queria mostrar para você o seguinte. A vogal é esse som, essa passagem de ar, né, para produzir esse som, e vai passar então pela cavidade bucal sem nenhuma interrupção. É basicamente essa ideia. Então eu falo A, E, I, O, U, você vai perceber que a gente não bloqueia totalmente essa cavidade bucal. Concorda comigo? Então, o A, E, I, O, U. Então, a gente vai fechando o lábio, abrindo o lábio, justamente para poder fazer uma modulação. E você, então, perceber a distinção do som. Mas você vai notar que a gente não bloqueia completamente a cavidade bucal para produzir o som. Concorda comigo? Isso é vogal. A, E, I, O, U, por exemplo. Beleza? Show de bola? Venha comigo na tela. Ok, Theo, que maravilha, hein? Então significa que agora no nosso curso eu estou entendendo o que é vogal. Isso aí é uma coisa que eu já sabia desde o primário, né? Beleza, mas aqui a gente vai fortificando as ideias. Então, as vogais são a base da sílaba. Por que a vogal é base de sílaba, Terror?
Por que a gente fala então que vogal é a base de sílaba? Simples. Você vai notar o seguinte, sempre, quando você vai produzir algum som, alguma palavra, quando você vai produzir uma palavra, você naturalmente, para produzir aquela palavra, você vai colocando para fora várias vogais. Sintaticamente, a gente vai dizer que a gente divide as informações por frases, parágrafos, textos, não é? Beleza. Mas, foneticamente falando, a gente produz as informações simplesmente por vogal. Respirou, joga um monte de vogal para fora. Respirei de novo, jogo outro monte de vogal para fora. E cada vogal tem a sua base, que é a sílaba, beleza? Então, olha só, quando você fala, por exemplo, a palavra batata, você vai colocar a mão aqui, você vai sentir tudo que eu estou falando aqui, estou sentindo um pulsar aqui, ó, tá? Uma pulsão aqui. Então, nesse caso, eu vou falando para você, eu vou sentindo toda vez que uma vogal vai sendo produzida. Isso é a pulsão, isso é a vogal sendo colocada para fora, beleza? Então, olha só, para ficar bem prático pra gente. Fale a palavra batata, colocando a mão aqui. Batata, você sente um pulsar aqui, ó, tá? Aqui bem pertinho. Então, quando você faz isso, é porque a cada momento que a gente inspira, a gente vai jogar. Eu quero colocar uma frase para fora, beleza? Você não vai jogar para fora a frase inteira. Vai partindo sempre por sílabas, por vogal. Por isso que a vogal é a base da sílaba. Então eu falo A, E, I, O, U. Olha que maravilha. Beleza? Tranquilo. Então isso é a vogal. Beleza. Mais à frente eu vou falar sobre a consoante. Ah, Theo, vem cá. A consoante. O que é a consoante? Veja só. A consoante, para ela ser produzida, ela depende da vogal. Porque sem vogal você não consegue produzir um som. Veja bem, então é o seguinte. Eu quero, Theo, vem aqui comigo na tela. Eu quero falar o som dessa letra aqui, rapaz. Dessa consoante aqui, ó. Aqui. Eu quero produzir o som dessa letra aqui sem colocar nenhuma vogal. Beleza? Eu vou te ajudar. Eu vou colocar para você aqui. Tem jeito? Não tem. Não produz o som. Se eu não colocar o P, a vogal E aí, não explode o som. Aí que você vai notar, a consoante é o som produzido que tem um bloqueio. Então, naturalmente, vai haver aqui, ó, algum bloqueio na cavidade bucal. Para quê? Para modular e multiplicar a capacidade do som. Então, veja, quando eu falo batata, eu tenho 3 vogais, batata, ba, ta, ta. Para eu produzir o som B, eu tive que colocar a vogal A, ba. Para eu produzir o som do T, eu tive que colocar a vogal A, ta, e assim por diante. Beleza? Então, você vai sempre se lembrar, opa, consoante. Por que o nome consoante? Porque é aquele som produzido com a vogal. A soante é a vogal, consoante. Belezinha? Então, vem comigo na tela, vamos lá, vamos observar nesse aqui então. Então, nesse caso, a base da sílaba é a vogal. Por isso, já marca aí, não há sílaba sem vogal. Não tem jeito. Tentei produzir aqui esse som e você percebeu que não cabe. Beleza? Show de bola, vamos à frente. Aí, nós temos as vogais. Eu digo que existe a vogal baixa, existe a vogal média e existe a vogal alta. Ô, Theo, mas esse negócio aí é pra quê? Vogal baixa. Bom, moçada, a vogal baixa é sempre de acordo, esse posicionamento aqui é sempre de acordo com a posição da língua, né? O rebaixamento ou não da língua. Então, quando você fala a língua fica bem baixa. Quando você fala e, o, naturalmente a língua se eleva um pouquinho. E para produzir o som o, para modular mais fechado, a gente vai fechando um pouco mais a boca, né? Os lábios. E depois nós temos o i, u, em que a gente coloca essa língua mais acima, quase atingindo lá o céu da boca, né? I, u, beleza? Tranquilo. Então, nesse caso, a vogal baixa, média e alta, belezinha? Então, estamos aí apresentando para você as vogais. Olha que maravilha, show de bola. Ninguém sabia, olha aí. Belezinha. Então nós temos aqui um detalhe que eu vou colocar para você sempre, né? Tudo que eu colocar entre barras é o som produzido, tá? Por isso que a videoaula, por exemplo, ajuda bastante, que aqui eu consigo produzir para você o som efetivamente, né? E no PDF, eu colocando entre barras, eu sempre falo, cuidado com o som produzido aqui entre barras, tá? Então tudo que que está entre barras é o som efetivamente. Então nós temos aqui as vogais chamadas orais. O que são as chamadas vogais orais? São aquelas em que o som passa justamente pela cavidade bucal.
A, E, I, O, U. Cavidade bucal, só passou pela cavidade bucal. Ela então é chamada de vogal oral. Beleza? Tranquilo. Vamos para a próxima aqui, olha só. Ah, Terror, quero saber essa vogal nasal aí, ó. O som da vogal nasal é an, em, im, on, Por exemplo, você vai falar, por exemplo, a palavra tampa. Pera aí, Terror, é tapa ou tampa? Não é tampa. Olha só a diferença das vogais, né? Então, nesse caso, tampa, eu tenho a nasalização. Tempo, eu tenho a nasalização do E, virou E. Tumba, eu tenho a nasalização do U, concorda comigo? Então, a gente percebeu aí que existe vogal oral e vogal nasal. Venha comigo na tela. Continuando, nós temos também os timbres abertos, né? Então, a gente pode ter a pronúncia do som E, por isso que, no caso do PDF, eu sempre reforço, olha, nesse caso eu coloquei um acento para você se lembrar aí, ó, E, aberto, O. Então, nós temos aqui o timbre aberto, E, O, e o timbre fechado, E, O. Beleza? Então, existe, então, por exemplo, a palavra pele, olha lá, a palavra pele, olha esse E aqui, ó, aberto, está vendo só? Aí eu tenho, por exemplo, a palavra parede, esse E, por exemplo, ele é fechado, tá legal? Ah, eu tenho a palavra bola, mas tem a palavra bolo, timbre aberto, bolo, timbre fechado. Cara, isso aqui é muito importante para você diferenciar mais à frente o que é um ditongo aberto, um ditongo fechado, tá legal? Isso ajuda bastante. Venha comigo na tela então, vamos lá. Bom, a representação então das vogais nasais. Então, quando ela é seguida de M ou N, então ela vai ser nasal, como lâmpada, sândalo, beleza? Em sílaba final, o A grafa-se com til, como a gente mostrou. Amanhã, Ivan, imã, está vendo só? Beleza. O NH também é um sinal de nasalização, como rainha, bainha. Então são as três formas que você nota aí de nasalizar uma vogal, beleza? Não só com o til. Tranquilão? Show de bola, vamos à frente. Ah, Terror, você falou que é vogal. Agora eu quero saber o que é semivogal. Muito importante, né? Muito importante que venha a ser a semivogal. Vamos lá. Semivogal, Terror, o que é? São fonemas vocálicos, ou seja, fonemas semelhantes às vogais. Então, veja bem, existe a vogal e a semivogal. A semivogal, ela tem um som produzido semelhante à vogal. Inclusive, a passagem de ar, né, é totalmente sem interrupção, beleza? Ok. Porém, o que você vai notar é que a semivogal produz um som mais brando em relação à vogal. Por isso, semivogal. Venha comigo na tela, olha só. Então, tem som de vogal, mas com duração de som menor que a das vogais e que nessa se apoiam para constituir a sílaba. Então, veja, a semivogal, assim como a consoante, elas se apoiam na vogal para produzir o som. Quer ver só? Eu vou chegar para você e falar assim, fala o seguinte, coloque a mão aqui, ó, e fale a palavra pais. Pais, os pais, tal coisa, né? Os meus pais, assim, sensato. Então, coloque aí e fale a palavra pais. Você vai ver que há apenas uma tocada aqui, beleza? Ó, conseguiu entender aqui, beleza? Ok, então olha só. Eu vou então observar aqui, ó. Pais, os meus pais, pais, só tem a vogal A. E esse I aí, Terror? Esse I é vogal? Não é vogal. Olha só como o som decresce, pais, está vendo só? Pais. Você então vai notar aí que a gente tem uma semivogal I, tá? Pais. Houve um declínio, né? Então o som, ele diminuiu, pais. Muito diferente da palavra país. Pronuncie então, pais, país. Você notou aí duas vezes dando esse toque aqui. Concorda comigo? Beleza. Então na palavra país, opa, pais, apenas uma vogal. Então apenas uma sílaba. País, eu tenho duas vogais, o A e o I. Opa, então nesse caso aí, você notou que a gente tem duas sílabas, cada vogal com a sua sílaba. Belezinha? Então olha só, pais, quantas vogais? Apenas uma vogal, vogal A. E o I, semivogal, o som decresceu. Em país, opa, tem até acento essa palavra, né? País,
a gente vai observar, então, duas vogais. Concorda comigo? Então, até, para a gente vai observar mais à frente, até para a gente diferenciar o que é vogal I do que é semivogal I, a gente coloca um acento nessa vogal. Beleza? Então, nesse caso, país, você tem duas vogais, duas sílabas. Tranquilão? Show de bola, vem comigo na tela. Vamos lá. As semivogais são os fonemas, e aí como a gente falou, né? Sempre o som produzido, a gente tem o som entre barras, tá? Então é o som I e o som U. Eu represento aqui com o Y para você não confundir e com o W para você não confundir, tá legal? Então os linguistas fazem isso justamente para a gente não confundir com o I e com o U. Então olha só, moçada, o que eu quero que você observe aqui é o seguinte. Nós falamos que existe a vogal baixa, a vogal média, a vogal alta. Concorda comigo? Vogal baixa, média e alta. Tranquilão. Então, eu falo, por exemplo, a palavra casa, tem a vogal A, a palavra pele, vogal E, a palavra colo, vogal U, a palavra cinto, tem a vogal I, a palavra Cuba, eu tenho aí a vogal U, está vendo? Beleza. Mas a gente falou que também pode haver o som I e o som U. Veja bem aí. E eu coloquei o Y e o W justamente para você perceber. Opa, isso aí é semivogal. Então aqui nós temos sons vocálicos. O que nós temos aqui são as vogais. E o que nós temos aqui são as semivogais. Tá legal? Coloquei entre barras por quê? Coloquei entre barras porque marcou pra gente o som, terror. Beleza, não necessariamente a letra, né? Ok, então me ajuda aí. Ô, terror, me mostra aí, então aí o encontro de vogal com semivogal. Tá aí, ó, a palavra pai. Na palavra pai, eu tenho certeza. Quantas vogais nós temos aí, ô, terror? Quantas vogais nós temos em pai? Quantas sílabas nós temos em pai? Pai, apenas uma vogal. E o I, semivogal. Beleza? Venha comigo na tela. Então eu tenho a vogal A e a semivogal I. Olha só, terror, semivogal I, olha só o som iode aqui, ó. É o som de semivogal I, beleza? Então, você vai notar que eu emprego a letra I, que também poderia ser uma vogal, mas nesse caso não é. Nesse caso, eu emprego a letra I para ter o som de semivogal aqui, ó, I. Beleza? Eu empreguei a letra I para isso, tá? Ok, marquei em cor verde para destacar justamente a semivogal. Beleza? Ok, vamos para o próximo. Mãe. Olha só a palavra mãe. Quantas letras nós temos, quantas vogais nós temos na palavra mãe? Quantas sílabas na vogal mãe? Mãe. Eu tenho apenas uma sílaba, porque é só a vogal an. O terror e o E. Olha só, nesse caso eu tenho mãe, mãe. O som é o som aqui, ó, do nosso iode, da semivogal. Concorda comigo? Então, mãe. Eu não vou escrever mãe com I. Eu escrevo com E graficamente. Concorda comigo? Mas o som é idêntico ao que o I representava na palavra pai. Então, eu tenho semivogal aqui também. Beleza? Vem comigo na tela, olha só. Então, eu tenho a vogal an e a semivogal I aqui. E eu coloco a letra E simplesmente por questões gráficas, tá? Então eu posso empregar a letra E com o som de I, tá? Com esse som da semivogal I aí, ó. Beleza? Mas, cara, não para por aí não, tá? Olha só a próxima. Vê essa palavra aí, também. Também, também. Rapaz, também. Esse M aqui, terror, é consoante? Ele é um fonema consonantal? Não. Você fala também M? Não. Então o M, para ele ser uma consoante, ele tem que soar ma, me, mi, mo, mu. E nesse contexto não é, né? Então também, eu não falo também M, eu falo também. Olha só o som do I aí aparecendo. Também, esse I semivogal. Está vendo só? Também. Ok, então note aqui com a gente, vem aqui comigo na tela. Note então que o M em final de palavra, ele também pode produzir o som I. Também. Olha esse M aqui anterior, ó. Eu falo tão bem ou falo também?
Veja que não há nenhum declínio do som, concorda comigo? Esse M serve apenas para nasalizar, como a gente viu anteriormente, a vogal A, também, beleza? Então, nesse caso, veja, eu tenho o E vogal e o M semivogal, que vai gerar esse som I aqui, ó, tá? Também, na boa, cá comigo. Na palavra também, tem ou não tem som de I aí? Tem, terror. Então o M, ele é uma semivogal. O M é uma letra que produz o som semivocálico. I. Beleza? Venha comigo na tela, olha só. Mas também não para por aí não, terror. Ah, rapaz, não para por aí não? Não, não para não. A gente também tem palavras de origem grega e essas palavras, elas também vão terminar com N. Beleza? Então na palavra ifen, vem cá, alguém fala ifana? Não. Alguém fala ifen? Não. Todo mundo fala o quê? Ifen. É o som do I aí, ó. Ifen. Concorda comigo? Belezinha, então. Venha comigo na tela, olha só. Então esse N aqui, meu amigo, ele é uma letra que produz o som da semivogal I. É o que nós chamamos, que os linguistas chamam de iode. Tá legal? Para o seu concurso, nada vale esse negócio de iode, essas coisas assim, tá? É simplesmente você entender que aí é uma semivogal. Belezinha. Ô, Teroinca, esse W aqui, esse W é o som U, beleza? U. Então, nesse caso, vamos pegar aqui o seguinte, vamos observar. A palavra pau. Eu falo pau, pau, não, eu falo pau, né? Pau. Ah, então nesse caso eu tenho vogal A e semivogal U. Houve um declínio aí do som, beleza? Venha comigo na tela. Então, nesse caso, a gente tem a vogal A e a semivogal U. Então, significa que para produzir esse som U aqui, ó, eu posso usar a letra U. Beleza? Ó? Posso usar a letra U aqui numa boa. Mas não é só a letra U que vai produzir esse som. Eu também posso utilizar o O. Olha só, não. Eu tenho vogal AN e semivogal U. Tá vendo aí? U. O som é U. Ah, terror, eu não falo não. Eu falo não, não. Ninguém fala não. Todo mundo fala não. Esse O tem o som de U, beleza? Então, vem aqui comigo na tela, olha só. Então, você vai notar que a letra O, ela também pode produzir o som U aqui, ó. E não para por aí. A gente também tem a letra M, final de palavra, e ela pode também produzir o som U. Eles cantam. Está vendo só? Então, nesse caso, produzindo também o som U. Show de bola? Belezinha, vamos à frente, vamos lá. Bom, moçada, já que a gente falou que existe vogal e semivogal, então a gente percebe o quê? Bom, nesse caso pode haver encontros vocálicos. Veja então que vogal e semivogal são sons vocálicos. Então tem a vogal, que é essa passagem pelo ar, aquela coisa, passagem do ar que a gente falou, sem interrupção pela cavidade bucal. A gente também falou sobre a semivogal, que é um som mais brando, né? E tem que se apoiar na vogal. A vogal é a base da sílaba. E aí a gente começa a jogar, justamente com aquilo que as bancas vêm cobrando, né? Na acentuação gráfica, entender o que é um encontro vocálico. Bom, então o encontro vocálico é o quê? A aproximação desses sons vocálicos, beleza? Então, de que é vogal e semivogal. Venha comigo na tela, olha só. Então a gente tem aqui os encontros vocálicos. O encontro vocálico é o agrupamento de vogais e semivogais. Quais sejam? Vamos lá. Existem, então, 3 tipos de encontros vocálicos. Existe o chamado hiato, que é simplesmente a aproximação de vogais, e nesse caso, como a gente sabe que cada vogal tem uma sílaba diferente, apresenta-se em sílaba diferente, a gente vai notar aí, então, que esse hiato vai marcar para a gente também essa separação silábica. Então, olha só, eu falo pi, a, da, 3 vogais distintas. A aproximação dessas vogais, e logicamente em sílabas diferentes, né, nós temos o hiato. Eu tenho a palavra saúde. Eu tenho 3 vogais aí, mas a aproximação delas nós vamos chamar de hiato. Saará. Eu tenho 3 vogais, mas a aproximação delas e em sílabas diferentes marca o hiato. Beleza? Show de bola. Existe também o chamado ditongo.
E esse ditongo, sempre o som, ele vai atenuar, ou ele vai subir um pouco mais, né? Então, veja só, a gente tem a vogal mais a semivogal. Como a gente comentou, na palavra pai, eu tenho o vogal A e o I é a semivogal. A letra I produzindo o som I. A gente mostrou a vogal A e a semivogal E, mãe. A letra E produzindo o som I. Eu tenho a letra A, ó, o AN aí, ó, né, a vogal AN. E eu tenho a letra O produzindo o som semivocálico U. Eu tenho em pau a vogal A e a letra U sendo essa semivogal, né, U. Beleza? Então a gente tem aí pai, mãe, não, pau. Veja então que nós temos uma vogal e na sequência o som decresce, né? Depois é uma semivogal. Ou então a gente tem uma semivogal e na sequência o som cresce para a vogal. Por exemplo, em palavras como carie. Olha só, eu tenho semivogal e uma vogal aqui, ó. Então o som cresce. Armário. Então aqui eu tenho semivogal mais vogal. Então esse som também cresce. Está vendo só? Belezinha. Então eu tenho semivogal mais vogal, ou vogal mais semivogal. Por isso nós temos os ditongos, tá legal? Então a gente vai chamar de ditongo decrescente aquele som que decresce. Como? Eu tenho uma vogal e na sequência eu tenho a semivogal. O som vai caindo. Então eu tenho pai, mãe, não, pau, também, pólen. Tá legal, ó? Então aí a última letra eu mostrei para você que é uma semivogal, beleza? Então é chamado de ditongo decrescente porque é sempre na sequência a vogal, que é o som mais forte, e a semivogal, que é um som mais brando, tá legal? Ditongo crescente, ele vai ser o encontro primeiro da semivogal, seguido de vogal. Temos então, como a gente mostrou anteriormente, carie. Eu tenho a semivogal I com a vogal E. Armário, semivogal I com vogal O. Glória, semivogal I com vogal A. Mágoa, semivogal U com vogal A. Concorda comigo? É o U mesmo, semivogal. Mágoa, mágoa, né? Mágoa, beleza? Então a gente tem um ditongo crescente. Show de bola! Existe também o chamado de ditongo nasal. Deixa eu limpar esse negócio aqui, ó, tá? Existe também o chamado de ditongo nasal. O ditongo nasal, você vai perceber, sempre se baseia em quê? Na vogal. A vogal, o ditongo é oral quando eu tenho a base, que é a vogal oral. O ditongo será nasal quando a base, que é a vogal, for nasal. E a gente já viu quando a vogal é nasal. Lembra? Beleza, então vem comigo aqui na tela, olha só. Então, a gente tem a palavra mãe, olha só, aí o sinal de nasalização, que é o tio marcando pra gente, vogal e semivogal. Não, vogal e semivogal. Também, vogal e semivogal. Vogal e semivogal. Está vendo só? Então, o ditongo nasal, por quê? Nós temos aqui esse sinal de nasalização com essas vogais, nessas vogais. Aqui nós temos a nasalização por conta do tio, e aqui por conta da presença do M ou do N. Tranquilinho, moçada? Show de bola, né? Ditongo pode ser oral, como a gente falou, o ditongo nasal, ele se baseia na vogal nasal. O ditongo oral é porque ele se baseia na vogal oral. Opa! Na vogal oral. Tá legal? Ó, vogal oral. Então, olha só. Pai, pau, carie, armário, glória, mágoa. Está vendo só? Ditongo oral, porque a vogal é oral. E o ditongo aberto faz muita diferença a gente entender. Lembra que a gente comentou que a vogal pode ser fechada ou aberta, né? Então eu falei lá bolo, eu falei bola. Então, bolo, o timbre é fechado. Bola, o timbre é aberto. Então, quando nós temos essa vogal fazendo parte de um ditongo, opa, já vai ficar ligado. Se há uma vogal com timbre aberto, ele vai ser um ditongo aberto.
Se há uma vogal com timbre fechado, seguido lá da sua semivogal e tal, nós temos um ditongo fechado, beleza? Então, olha só, vem comigo na tela. O ditongo aberto, céu é o E aberto, véu é o E aberto, herói é o O aberto, heróico, O aberto, ideia, o E aberto, mês, o E aberto. Então nós temos aí o ditongo aberto, beleza? Então aqui, por exemplo, nós temos o ditongo fechado, ó, pai, pau, cari, armário, tá legal? O ditongo oral fechado, belezinha? Quando a gente fala, normalmente, quando a gente fala de ditongo oral, você já vai entender mais ou menos que, particularmente, ele vai ser fechado. Tá legal? Eu tenho aqui também ó, o céu, eu posso dizer que ele é um ditongo oral, mas eu sempre coloco aqui um ditongo aberto. Tá legal? Céu, véu, herói, heróico e assim por diante. Então o que importa é esse timbre aberto aí. Tá legal? Beleza. Também existe a presença do tritongo. Cara, aqui vai um detalhe. O tritongo, se a gente falou que a vogal é a base da sílaba, então esse tritongo, ele vai ter que ter a vogal ao centro e as semivogais vão ficar sempre aos seus lados, tá legal? Sempre penduradas nele. Se ditongo eu tenho vogal e semivogal, ou semivogal e vogal, com o tritongo teremos vogal, aliás, semivogal, vogal no centro e semivogal em seguida. Então, sempre nessa estrutura. Semivogal mais semivogal. Venha comigo na tela. Olha só. Então, sempre a vogal ao centro, tá? Então, eu tenho aqui a semivogal mais semivogal. Olha só a palavra Paraguai. Eu tenho a vogal A, semivogal U, semivogal I. Saguão, semivogal U, semivogal U. Eu tenho quais, semivogal U, semivogal I. Eu tenho quão, semivogal U de novo. Só um U, né? Beleza, então veja aqui o A, olha só aqui, ó, marcando aí a vogal para você. Beleza? Ficar ligado, então nós temos aí o tritongo. E a gente não precisa dizer que o tritongo terá, logicamente, esse encontro vocálico terá seus sons vocálicos todos numa mesma sílaba, porque há apenas uma vogal. Tá legal? Venha comigo na tela, vamos lá. Então, a gente vai resumir falando que há 3 tipos de encontros vocálicos, como a gente viu, o hiato, que é a aproximação de vogal mais vogal, beleza? E, logicamente, em sílaba diferente, porque cada vogal tem a sua própria sílaba, né? Ditongo, como a gente falou, que existe o decrescente e o crescente. Então, na sequência, vogal e semivogal, o som decresceu. Semivogal mais vogal, o som cresce. E tritongo, a vogal ao centro, semivogal entre eles. Tá legal? Aliás, abordando sempre ao lado deles, né? Ao lado dessa vogal. Tranquilão? Show de bola! Então a gente viu aí esse resuminho numa boa. Bom, meus amigos, a gente vai fazer uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta.